Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos ao capítulo 16 do livro de Apocalipse, que obviamente não vou dividi-lo em 7 partes, né? Mas, pelo fato do capítulo ter 21 versículos, e aí eu tomaria muito tempo para ler aqui nesta oportunidade, eu vou ler, digamos que 49,9%. Então eu vou ler 10 versículos nesta oportunidade, que aí vamos intitular a primeira parte do capítulo 16 de Apocalipse, e com o respectivo tema, de acordo com a inspiração que recebemos do Senhor, né? Apocalipse capítulo 16 nos diz a palavra de Deus. E eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E eu vi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhes darem glória. E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Deixa eu terminar então de ler sobre este quinto anjo, né, que vai até o versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Então eu li, vamos considerar 60% deste capítulo, né? Louvado seja Deus. Lembrando que este cenário aqui é o cenário da grande tribulação. Volto a dizer, o livro de Apocalipse não significa catástrofe. Apocalipse não significa catástrofe. Apocalipse significa revelação, né? Mas por descrições como esta, na abertura dos selos, no toque das trombetas e no derramar das taças, a gente percebe que o ambiente
no planeta, será catastrófico, né? Será catastrófico. Será tenebroso, será de maneiras que a humanidade nunca ouviu. Nem as pragas no Egito foram tão impactantes, tão assustadoras, tão amedrontadoras, né? Porque, obviamente, ela foi local, ela foi específica no Egito. Prova tanta que na terra de Gósen, onde estava o povo de Deus, as pragas não chegaram lá, se bem que também já disse na abordagem do capítulo 5, do capítulo 15, que aqueles que não tiveram o sinal da besta, aqueles que venceram a besta, né? E a sua imagem, o seu sinal, e o seu número e o seu nome, as pragas também não lhes afetarão. As pragas também não lhes afetarão. Porém, esses, obviamente, terão suas vidas recolhidas para o Senhor. Não é? Terão suas vidas recolhidas para o Senhor. Se salvarão. São os salvos da grande tribulação. Que aí você, volto a dizer, não venha querer procrastinar a sua relação com Deus, está deixando para depois, está empurrando com a barriga o seu acerto com Deus nesta vida, neste momento, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu digo amanhã, não necessariamente um dia depois de hoje. Não sei em que dia você está assistindo e ouvindo esta mensagem, né? Até porque eu estou ministrando ela nos primeiros minutos de uma terça-feira, precisamente dia 5 de maio de 2026, mas que fica registrada nas nuvens, nas plataformas pelas quais eu registro esse momento, não significa um dia depois, necessariamente de hoje, que você tem que resolver sua vida. Mas agora, não deixe para amanhã, não deixe para depois. Depois pode ser muito tarde, amanhã pode ser muito tarde. Com relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, a gente tem que cuidar de resolver logo, porque deixar para amanhã é um perigo muito grande. Por isso que Jesus disse ao cidadão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o conserto da relação com Deus é uma urgência, é gritante. Não podemos estar procrastinando, deixando para depois. Não é? E não venha dizer: não, mas aí se eu ficar na grande tribulação, eu me resolvo. Não vai ser fácil. Pelos motivos que hoje você argumenta serem difíceis de você não se resolver com Deus. O que é que hoje te impede de se resolver com Deus? O que é que hoje te impede de se resolver com Deus? Deixa eu lhes dizer que na grande tribulação isso estará mais acentuado. Isso estará mais acentuado. Porque tudo de ruim na grande tribulação será acrescentado à vida dos homens. Não é? Tudo de ruim, sem a presença de Deus, torna-se pior. Tudo de ruim, sem a presença de Deus, torna-se pior. Já tem uma mensagem aí, né? Já tem uma mensagem aí. E a gente observa que a ira de Deus será derramada, não é? Antes da volta de Jesus à terra com a parousia. Antes da batalha do Armagedon, que é quando acontece a parousia, que é quando se cumpre aquilo que o anjo disse aos discípulos,
que estavam tristes quando viram Jesus ser assunto aos céus a partir do Monte das Oliveiras, e eles ficaram olhando para cima, e Jesus, uma vista encobre Jesus da vista dos discípulos, e aí eles, tristes, baixam a cabeça, e o anjo chega para ele e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá da mesma maneira que o vistes subir. E é a partir do Monte das Oliveiras que Jesus é assunto aos céus. E a promessa é que ele virá na parousia e colocará os seus pés sobre este monte, o qual vai se dividir, e o povo de Israel vai escapar das nações que estarão tentando exterminá-lo. Nesse momento é que acontece a parousia, é a vinda visível de Jesus, de maneira que todo olho verá. E os judeus reconhecerão a messianidade de Jesus. É a partir daí que se desencadeia o milênio. Que aí o milênio, volto a dizer, será vivenciado pelos transformados, ressuscitados e sobreviventes à grande tribulação. Porém, para escapar da grande tribulação, precisará resistir à besta que surgiu da terra, precisará resistir à besta que surgiu do mar, e não será fácil. Não será fácil. Pois bem, na grande tribulação, perto deste momento final, a ira de Deus será manifestada na terra de maneira intensa e severa, mais do que em momentos anteriores já vividos na história. A ira de Deus vai ser derramada na terra. E aí nós vemos, neste versículo de número 2, que úlceras malignas e perniciosas afetarão as pessoas, os homens. Observe que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A gente se recorda de uma situação recente que o mundo viveu, que foi a epidemia da Covid, né? Algo pior está para vir sobre a terra. Isso, obviamente, depois que a igreja for arrebatada. Não que antes da igreja ser arrebatada não vivenciamos uma outra situação semelhante àquela. Poderemos até viver, porém jamais igual a que haverá na grande tribulação. Pastor, o senhor está dizendo que vem coisa pior do que a Covid antes da igreja ser arrebatada? Muita coisa vai acontecer antes da igreja ser arrebatada. Muita coisa vai acontecer antes da igreja ser arrebatada. Porque enquanto os homens estiverem distantes de Deus, enquanto os homens estiverem, com as suas atenções voltadas para si, enquanto a humanidade estiver resistindo Deus, Deus vai lutar para quebrantar, para persuadir, para convencer os homens pelo seu espírito, claro, não é por força nem violência, é pelo espírito, diz o Senhor. Não é? A exemplo do momento pré-diluviano, mas chega um momento em que a linha limítrofe de Deus é estabelecida. Por isso que você já deve ter ouvido a expressão: a porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará. Você já deve ter ouvido isso. Tem até um hino, né? A porta da graça aberta está, mas eis que em breve ela se fechará.
porque é uma linha limítrofe de Deus. E lá em Gênesis, capítulo 6, está escrito: não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carnal. Não contenderá para sempre meu espírito com o homem, porque este é carnal. Mas enquanto Deus puder operar, porque o intuito de Deus é que todos, disse Paulo a Timóteo, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O intuito de Deus é salvar. E Deus sabe como lidar com o ser humano. Alguns ele abençoa para chamar as pessoas pela bênção. A outras, Deus aperta o nó, né, para que elas se incomodem com a situação adversa, admitam sua pecaminosidade e se arrependam. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, que diz que quando não nos julgamos a nós mesmos, somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então Deus sabe como atingir a gente, alcançar a gente, para que a gente venha fazer uma ponderação do caminho que nós estamos seguindo ou que estamos fazendo para estar passando pelo que estamos passando. Que é importante esse movimento divino para que nós sejamos levados a essa introspecção, a essa autoavaliação. Porque não está tudo muito bem. Se tem coisa errada, não está tudo muito bem. Não estou dizendo, ou entenda, que toda situação conflitante seja por causa de pecado direto da gente próprio, que não deixa de ser. Nem que seja por causa do pecado lá dos nossos antecessores, como Adão e Eva. Mas que queixam-se os homens? Queixem-se dos seus próprios pecados. Não estou dizendo que doença que está no seu corpo é porque você está em pecado. Não estou dizendo que o desemprego é porque você está em pecado. Não estou dizendo que é porque o insucesso é porque você está em pecado. Não estou dizendo que é por causa de danos e perdas que você está em pecado. Não estou dizendo isso. Mas é importante, em meio a essas situações todas, que inclusive as que eu não mencionei aqui, você pare e pense: o que foi que eu fiz para eu estar passando por isso? O que é que eu estou fazendo para estar passando por isso? Essa é a mensagem que envolve o contexto de 1 Coríntios 11, para que nós comamos e bebamos do vinho da ceia, uma vez sagrado. E isso deve ser levado para a nossa introspecção dioturnamente, não só naquele período de final de ano, de virada de ano, de Réveillon e tal, mas em todo momento das nossas vidas, essa introspecção deve ser feita. Como Paulo disse aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos se estáis em Cristo, se é que já não estáis reprovados. Se é que já não estáis reprovados. Então, é importante que nós façamos isso para tirarmos de nós as coisas que sabemos não agradam a Deus. Não agradam a Deus. E a gente é adulto demais, eu penso que estou falando para pessoas adultas, para sabermos o que estamos fazendo que não agrada a Deus. Então Deus vai fazer o que tiver de fazer para que as pessoas venham ao arrependimento. Mas a gente fica estupefato, porque tem pessoas que nem assim vão se arrepender. O texto acaba de dizer isso para nós.
criou-se um adágio evangélico de que quando a pessoa não vem pelo amor, ela vem pela dor. Nem sempre as pessoas vêm pela dor. Quem não vem pelo amor, dificilmente vem pela dor. Alguns vêm, outros não. Não é todo mundo que vem pela dor. Porque não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem, não. Não vem, não. Não é? O texto sagrado está dizendo isso. Que os homens, ainda assim, amados, não se arrependerão, ao contrário. Ao contrário. Blasfemarão de Deus. Persistirão em adorar a besta e a sua imagem. Observe, o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente. O mar vai ficar tão tomado que toda a criatura vivente dentro dele morre, ao ponto da sua cor poluída parecer sangue, conforme Êxodo, como aconteceu em Êxodo capítulo 7, verso 20 e 25, o que também acontecerá às fontes das águas e aos rios, não é? Todo ser vivente que vive no mar, isso obviamente vai causar um cheiro horrível, né? Um odor horrível, e a provocação de doenças por conta da contaminação. Mas ainda assim, os homens estarão empenhados em desagradar a Deus. O terceiro anjo derrama a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se torna em sangue, a exemplo do que aconteceu do segundo anjo, só que no mar. E outro anjo das águas, aliás, João diz aqui que viu o anjo das águas que dizia: justo és, Senhor, que és e que eras o santo, que és, que era, e santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. Veja que aqueles que questionavam a justiça de Deus, conforme o versículo de número 7, serão penalizados por essa justiça divina. Porque as pessoas continuam brincando com Deus, abusam da bondade, da misericórdia, da graça de Deus, né? Mas a graça de Deus, irmãos, ela vai ter um basta. Eu não sou dispensacionalista. Os dispensacionalistas dizem que a graça de Deus, ela surgiu a partir do Novo Testamento. Não, a graça de Deus sempre foi uma realidade desde o Velho Testamento. A graça de Deus, ela é uma realidade desde o Velho Testamento. A graça, ela se estende no Novo Testamento, mas ela é de faz muito tempo, a graça de Deus. A graça é a tolerância, né? Porque é pela graça de Deus que somos salvos, e
A sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A graça é o resultado da benignidade e da longanimidade divina. Então, benignidade e misericórdia têm o mesmo sentido, isso fala de tolerância. É essa tolerância e a compreensão divina, que é a longanimidade, que resulta na graça. Louvado seja Deus. E a graça de Deus é uma realidade de todos os tempos. Eu até digo isso na abordagem que faço sobre a graça de Deus. Mas vai ter um tempo em que esta graça ela vai cessar. O juízo final é o cessar desta graça. Porque no juízo final, quem tiver salvo está salvo, quem tiver perdido está perdido. Porque quem estiver como ovelha, vai ouvir o vinde benditos de meu Pai. Quem estiver na condição de bode, vai ouvir o apartai-vos de mim. Hã? Eu não quero falar de lados, porque tudo as pessoas correlacionam a essa polaridade política no Brasil, eu prefiro evitar. Mas a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Não, não partidariamente, só posicionamento. Não político, mas de lado. Como forma simbólica, metafórica de dizer. Tem nada a ver com essa polaridade política que temos aqui no Brasil. E os homens continuando blasfemando de Deus, e a blasfêmia não se refere a uma esculhambação verbal, uma pornofonia. A blasfêmia é a resistência a Deus, aquilo que ele disse lá em Gênesis 6, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque este é carnal. Porque os homens resistiam a Deus. E essa resistência de Deus, ou essa resistência a Deus, que é uma realidade nos dias de hoje, ela também se acentuará na grande tribulação, porque essas pessoas aqui, elas terão o sinal da besta, elas estarão adorando a besta. Sabe por quê? Porque a besta vai estar atendendo às suas necessidades, a besta vai estar atendendo os seus interesses, a besta vai estar massageando seus egos, a besta vai estar atendendo os seus imediatismos, a besta vai estar falando o que querem ouvir, vai estar dando o que querem. A besta não vai estar incomodada se fala ou se fere a rocha. Eles vão querer estar bebendo da água, independente de estar certo, estar errado, de estar agradando ou desagradando a Deus. Não estão nem aí para Deus, como nos dias de hoje a maioria das pessoas não estão nem aí para Deus. Querem só saber se dá certo. Querem a bênção de todo jeito. E que Deus se vire para lá. Não dizem isso porque tem medo de vir fogo do céu e acabar com suas vidas, como se Deus fosse fazer isso. Mas fazem e dizem na prática. Tem muita gente com problemas com o divino que não verbalizam, porque tem medo de Jesus mandar um raio, como se ele fosse fazer isso, e torar a pessoa no meio. Quando os discípulos chegaram para Jesus, inclusive João, o apóstolo do amor, pelos samaritanos terem rejeitado Jesus, mestre, quer que façamos que nem Elias, que peça que caia fogo do céu e consuma esses homens? Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois, eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Então não pense que Jesus vai mandar um raio para torar você, se você dizer, que também obviamente não é para dizer, mas também não é para estar pensando nem se comportando como tal.
Porque já disse em outras pregações, e vou dizer nesta, porque o Espírito está me lembrando, que o que fala mais alto para Deus são as atitudes do que as palavras. Isso está tirado da lição da parábola do pai que tinha 2 filhos e os chamou para trabalhar na vinha. Um disse, eu vou. O outro disse, eu não vou. Quando chegou a hora, o que disse que não ia foi, e o que disse que ia não foi. Jesus perguntou qual foi o que honrou mais ao Pai, o que disse que ia e não foi, ou o que disse que não ia e foi? O que disse que não ia e foi. E a lição é que o Senhor honra mais as atitudes. Que as atitudes falam mais alto do que as palavras. Você pode não dizer, mas se age, se comporta como uma pessoa que está revoltada, indignada contra Deus, atribuindo a Deus injustiça, por isso que você está resolvendo viver a sua vida do seu jeito e agir da sua maneira e tomar providência com as suas mãos, com as suas atitudes. Então eu vou fazer, então eu vou fazer assim, então eu vou ser assim, então eu vou me comportar assim. Tem medo de abrir a boca e dizer, mas está agindo. Tem medo de abrir a boca e falar, mas está se comportando. Essa palavra não extrai bênção, essa palavra não gera visibilidade, curtida, comentário, mas é a palavra que faz você refletir sobre seu comportamento e a sua relação com Deus, a qualidade de crente, o tipo de crente que você está sendo, o tipo de gente que você está sendo na sua relação com o divino, que precisa melhorar. Precisa melhorar. Se você quiser se salvar, né? Porque também, se você não quiser se salvar, quem está perdendo é você. Quem está perdendo é você. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória. Olha aí. Insistem em não se arrepender, os homens. Na grande tribulação vai ser assim. Vão estar, sabe, irmão, lembra do capítulo 11 de Gênesis? Os homens estavam adorando Ur-Nammu, que era rei dos caldeus, estavam adorando Mingal, não é Mingal, Papa, né? Mingal era o nome dos deuses lá da Mesopotâmia. Estavam adorando o sol, a lua, as estrelas, e os homens tinham perdido o caminho de volta. Ao ponto, inclusive, que até os pais de Abraão eram idólatras. E Deus chamou Abraão da sua terra e da sua parentela. O que eu quero me referir ao contexto do capítulo 11 de Gênesis, que os homens estavam totalmente cegos espiritualmente. E a palavra de Deus nos diz em Romanos que o Senhor Deus os entregou. É mesmo assim a palavra, que o Senhor Deus os entregou, né? Verso 26 de Romanos, capítulo 1. Deus os abandonou às suas paixões infames. Versículo de número 21, finalzinho. Em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Porque os homens desagradavam a Deus. Os homens tornaram-se injuriadores,
soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes, nécios, infiéis, sem afeição, irreconciliáveis, sem misericórdia. Todo esse comportamento hostil dos homens será acrescentado na grande tribulação. Mas também o que estava ruim ficará pior para as suas vidas. Porque quanto mais se afunda no que desagrada a Deus, pior fica a vida. Pior fica a vida. Se você está se afundando em coisas que desagradam a Deus, comece a nadar para subir, comece a voltar, comece a diminuir a sua intensidade no que você sabe desagrada a Deus. Se volte para Deus, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, esta palavra não é só para o período da grande tribulação. Na grande tribulação, um abraço já aqui. Praticamente um abraço. Porque aqui serão pessoas que já, observe, já passou ali o capítulo 15 de Apocalipse. Os salvos da grande tribulação já... A história, na narrativa aqui do texto sagrado, a salvação na grande tribulação já foi consumada. Aqui é juízo para quem não quer mais nada com Deus de jeito nenhum. Aqui é juízo para quem não quer mais nada com Deus de jeito nenhum. Mas também sofrerão. Sofrerão. E observe que por causa de suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras, diz o versículo 11. Que situação, meu Deus! Que situação! Quanta dor, quanto sofrimento, quanta dificuldade esses homens vivendo, e insistem em blasfemar de Deus, e não se arrependem. Aí você olha assim, pastor, o que é que essas pessoas vão estar esperando? Eu não sei o que é que as de hoje estão esperando. Eu não sei o que é que as de hoje estão esperando. Não é? Mas para nós vermos que, para encerrar essa abordagem de hoje, os homens têm a liberdade de fazer suas escolhas. Deus trabalhou, está trabalhando para que as pessoas se convertam, mas as pessoas não querem. As pessoas não querem. Isso prova, mais uma vez, que Deus deixa as pessoas à vontade para fazer suas escolhas. E eu pergunto, que escolha é a tua nesta oportunidade? Que escolha é a tua nesta oportunidade que estás ouvindo esta palavra? Espero que a tua escolha seja a melhor possível. Se a tua escolha for a melhor possível, aí você não ouviu a voz do pastor Amaro Corrêa, o pastor que vos fala. Você ouviu a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu sair aqui do Face, irmãos. Porque o material que supostamente vai para o YouTube